Vocês sabem que comprimento do cabelo não vai mudar a técnica. Eu posso cortar um cabelo desta forma, no caso, desta forma, neste comprimento. Aqui, 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 ou até onde o meu braço alcança. Mas, quando falamos de cabelos curtos, o cabelo mais curto começa a ter uma influência que, quando longo, é sutil. Mas quando começamos a aproximar do crânio e da cabeça, essas influências impactam muitas vezes e causam desconforto à cortadora, ao profissional, à cabeleireira. O que é isso, Paulo? São os formatos do crânio, são os rodamuinhos, são as orelhas, é o formato da cabeça, as densidades, falta de cabelo, excesso, o formato para lá ou para cá. As texturas diferentes, ora lisas, ora mais onduladas em outras partes. E isso, quanto mais curto o cabelo vai ficando, mais ele grita. Ou seja, mais influencia o resultado final. Nós vamos chegar a um cabelo mais curto, mas quero mostrar para vocês aqui algumas questões valiosas em relação a posicionamento. Dá uma olhadinha. Vamos lá. O meu objetivo hoje, nesse momento aqui, nessa aula com vocês, é manter uma projeção. Ou seja, vou usar uma linguagem bem simples na lateral. Vou pentear horizontalmente o cabelo. Cada fio estará horizontalmente projetado. Ok? Fica fácil o entendimento dessa forma. O que nós vamos variar será o quê? A posição dos nossos dedos. Olha só. Vamos perceber o que acontece quando posicionamos assim, assim. E imaginar isso bem mais curto. Quem sabe a gente faz ele bem mais curto. Começamos maior e vamos encurtando até ele ficar curto. Para que aí sim a forma apareça bem visível aos nossos olhos. A primeira questão que eu quero projetar, posicionar, aliás, os meus dedos, é nesta figura aqui. Observe. Em relação ao crânio, vamos nos atentar apenas a ela. Em relação ao crânio, nós teremos o fio de cima viajando mais, neste ponto. O fio de baixo viajando menos, neste ponto. Nesta figura aqui. Isso é clássico e tem um nome. Vocês sabem qual é. Penteando horizontal e posicionando os meus dedos inclinados. Vamos encontrar a figura lá para que fique bem visual para vocês. Isso. Aí. Pronto. Ali. Olha só que legal. Está lá ela, os pontos. E vamos revelar esses pontos com o corte. Começando de cima para baixo até a metade do dedo. Penteando novamente. E aí sim, finalizando o nosso movimento. Desta forma. Mais uma vez para conferir. Pronto. Visível lá no fundo. E isso em repouso natural. Olha que bacana. Olha a figura que este movimento, penteado horizontalmente, mas com os dedos inclinados, desta forma, deixando o fio de cima, que estava na ponta dos meus dedos, maior do que o fio de baixo, que está na base, próximo à palma da minha mão. Em repouso, ele cria uma figura clássica, que é a da graduação. E isso acontece independente do comprimento. Nas laterais, poderia fazer um movimento bem curto, se penteasse dessa forma e posicionasse desta forma. Quando em repouso, esse é o formato que eu quero. Exatamente assim. Vamos acompanhar de um lado e de outro as explicações. O que nós temos é isso aqui, tá? Em projeção. Fio de cima e fio de baixo. Claro que aqui um pouquinho mais ampliado para que fique fácil a visualização. Penteado horizontal e os dedos inclinados. Dessa forma. Foi o que eu fiz desse lado. Em repouso, nós vamos ter uma figura clássica. Veja lá. O que vocês estão vendo aqui é o que vocês estão vendo aqui. Exatamente desta forma. Quando eu altero este posicionamento dos meus dedos, penteio o cabelo na mesma horizontalidade, vem e ao invés agora de inclinar os meus dedos, vamos buscar uma linha horizontalizada. O famoso pentear horizontal e cortar vertical nas laterais. Lá atrás está a nossa referência. Olha os pontos lá. Vamos só posicionar um pouquinho melhor. Isso aí. Para que a gente possa entender com calma. Maravilha. Isso aí. Notem que o que vocês estão enxergando aqui é o que enxergam aqui. Desta forma. Olha lá a figura. Em uma cabeça de formato mais plano. E eu cortando as laterais desta forma. Eu crio nas laterais da cabeça algo que se assemelha a uma camada igual, que lá no seu repouso já não expande
não expande como a graduação, mas começa a reproduzir a curvatura do crânio, quase se assemelhando a uma camada que cresce, uma camada do curto ao longo, quase. Porém, lembrando, se a cabeça for curva e eu avançar na minha divisão, o fio de cima ficará maior que o de baixo. E aqui em repouso eu terei uma linha de peso, isso faz parte. Mas notaram que antes nós estávamos nesta figura, agora nesta figura. Que é o que acontece quando em expansão, usando uma ferramenta mais visual, nós, ao invés de repetirmos o movimento desta forma, ao invés de repetir o que fizemos antes, modificamos o projeto, buscamos o mesmo ponto de referência, penteamos, mas deixamos os nossos dedos verticais. Cortando dessa forma as laterais, sob o mesmo ponto de referência que não mudou até agora, na parte de baixo, em repouso, o cabelo cria exatamente o comportamento que vocês estão vendo deste lado. Mas, se eu decido dar mais leveza, mais movimento, mais alongamento, mais fluidez, e faço outro posicionamento de dedos. Este aqui, olha lá ele, este aqui. Estão vendo lá? Do curto ao longo. Camadas. Na mesma forma de pentear horizontalmente, que antes foi desta forma. Vejam, marquem o pente. Ó. O primeiro movimento, desta forma. Em repouso, graduou. O segundo movimento, que fizemos um teste aqui. Posicionamos vertical. Veja a relação dos fios de cima e fios de baixo em relação ao crânio. Lá no repouso, criou exatamente a figura que temos agora. Agora, sob o mesmo ponto de referência, que não mudará, ele não muda, nós vamos posicionar os nossos dedos desta forma, deixando o fio de cima mais curto do que os fios de baixo, mostrando que eu preciso saber o que estou fazendo, eu preciso entender o que estou fazendo, porque sobre a mesma forma de pentear, horizontalmente, estou modificando os dedos e criando figuras que agora são completamente diferentes. Uma camada do curto ao longo. Do curto ao longo. Saímos desta figura, tínhamos graduação, camadas iguais, camadas que crescem. Notem como isso é tão valioso para que a gente perceba o quanto nós temos que controlar o nosso movimento com suavidade, com leveza, sem ser um robô, mas controlar. Principalmente para que a gente não crie lados diferentes, exatamente isso. Essa é a grande questão, porque com um pequeno movimento de dedos em um lado da cabeça, uma pequena movimentação desta forma, deste lado, como os meus dedos aqui estão verticais, eu crio uma figura em repouso. E esta posição, eu crio em repouso outra figura. O quanto isso é diferente, Paulo? Eu não sei o quanto tu és caprichosa, ou quanto tu queres ser. Quanto és caprichoso, ou quanto queres ser. Mas para mim isso muda bastante. Porque se eu entrego um lado desta forma, e o outro desta forma, tem algum problema? Se eu entrego um lado desta forma, e o outro desta forma, mais problema ainda. Aí sim. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque nós temos um hábito que é de cortar, se movimentar, fluir ao redor, vir por cima, se entortar, cortar por baixo dos dedos, vir para o outro lado, vir da frente para trás e buscar enxergar como se fôssemos quase míopes, tentando tão próximo do dedo, ficando totalmente inclinados. Não que isso não possa ser feito, pode-se sim se inclinar, não há problema algum, mas desde que tu entenda perfeitamente o que está acontecendo. No último movimento que fizemos, que foi esse aqui, nós criamos camadas, nós desconstruímos o peso, nós removemos o peso, o cabelo se modificou completamente do primeiro movimento. Então isso mostra que o meu nível de concentração tem que ser alto, porque eu posso fazer isso sutilmente, eu posso fazer mais de um lado, menos do outro, e depois um babyliss e tudo se engana quando o cabelo esfria,
Quando a cliente lava em casa, algumas questões aparecem. Então, em cabelos mais curtos, vamos repetir um pouco? Vamos lá, vamos fazer mais curto? Vamos lá. Criando agora graduação. Vamos puxar ela mais para cá e usar novamente o nosso... Em um cabelo curto, que pode ser um pixie cut, que comprimento não vai mudar técnica. Lá está ela. Vejam aqui, opa, ali está ela. Meus dedos estão nesta posição. Ok? Um pouco mais curto, faremos aqui. Pronto. Cortando até o meio do dedo, penteando de novo, enxergando a figura. Ah, coisa linda esta figura. Olha lá. Sigo o projeto e corto. Em repouso. Vamos fazer só uma conferência. Em repouso. Uau! Que bela figura! A boneca nessas horas nos ajuda porque ela tem muita expansão e ela ajuda a demarcar a técnica. Maravilha! Se do outro lado, por uma desconcentração, ao invés de graduar, eu deixo os meus dedos iguais ao crânio, desta forma, e corto, como estamos lá, agora. Elas vão surgir. Olha lá elas. Uau! Mudamos a figura. Daquela expansão, já tenho outro formato, outra figura. Olha que interessante. Saímos desta para esta. Que se eu seguisse com o movimento, seria uma repetição do crânio. Mas, se eu me desconcentro mais ainda, e ao invés de imaginar que os meus dedos estão verticais, eu deixo eles desta forma, como um pente, com o fio de cima mais curto do que os fios de baixo. Desta forma. E voilá. Outra figura completamente diferente. Deste movimento, viemos para este. Desse movimento, em relação à figura, ao corte, ao comportamento. Deste movimento, viemos para esse e agora estamos nesse. Se eu trabalhar, estiver de cima, fique aqui, filho. Se eu trabalhar, por exemplo, me perdoem a posição, tá? Estou sentado aqui. Vou trabalhar rapidamente para vocês um pouco de deep cutting, deep cutting, deep cutting. Isso. Mais uma vez, só para vocês observarem. Observem. Vou expandir um pouquinho a figura. O comportamento da camada, que está assim do outro lado também. Observe. Claro que mais longa, mas veja. A mesma nota, ou seja, a mesma técnica, só um lado mais curto e outro lado maior. Agora, quando tocamos notas diferentes, e um lado está em expansão, como uma graduação, e o outro está em camadas, e coçamos a cabeça, e não sabemos como sair daquela circunstância, isso tudo pode ser compreendido de uma forma leve, de uma forma fácil. E vocês perceberam o quanto a forma como projetamos o cabelo, veja lá, pode impactar exatamente na figura do corte. Então, a leitura do corte, seja ela assim, assim ou desta forma, ao batermos o olho em uma imagem feita por alguém que admiramos, um profissional que admiramos, uma atriz que admiramos, uma blogueira que admiramos, alguém da nossa cidade que admiramos, alguém que não conhecemos, mas está na palma da mão da sua cliente, em uma foto, no celular. É naquele momento que nós fizemos a leitura visual do corte. Entendemos a técnica, a direção do corte. Dessa forma, tomamos decisões, vamos interpretá-lo, se ele é móvel, se ele se inclina para frente como um triângulo, se ele se inclina para trás como um círculo, se ele é horizontalizado como um quadrado. Quais são as figuras que em cada faixa, orelha, nuca, nuca, recessão alta, parte do topo, o que cada parte fala visualmente. Nós batemos o olho, conseguimos interpretar. E nós vamos tomar decisões, olha lá, aqui, ó, corretas. Se vamos posicionar os dedos desta forma ou desta forma. Tudo vai gerar um resultado. E quando eu consigo antecipar o resultado, eu não só corto o cabelo da cabeça, não tiro só o cabelo da cabeça por inspiração. Ou seja, eu consigo, tu consegue, todas as pessoas conseguem. E depois de uma bela forma,
que tem que ter um sentido, que tem que ter um sentido, que tem que ser entendido o que vamos fazer de um lado para poder fazer do outro. O que vamos fazer de um lado para poder fazer do outro lado. O que vamos fazer de um lado para poder repetir do outro lado, entendendo as técnicas. Quando eu quero a repetição e variando ela quando eu quero que a figura se modifique. Essas transições, entendendo cada uma delas, são aplicadas principalmente é uma palavra inadequada, usei ela de maneira equivocada. Todos os cortes usamos as técnicas, mas como comecei a nossa conversa, nos cabelos curtos, os comprimentos, quando chegam mais próximos ao crânio, refletem mais as técnicas de corte. Um cabelo em graduação, lá para baixo da alça do sutiã, enfim, da metade das costas, enfim, é um ponto de referência da metade das costas para baixo, tu vais ter uma percepção da técnica um pouco mais sutil, tu vai perceber, mas o teu olho pode perceber. Tu tem que escutar a técnica. Quando ela começa a subir, ela começa a aparecer mais, como se o volume aumentasse mais, como se a minha voz aumentasse mais. Quando mais longo e liso, o volume é menor, eu falo mais baixo. A técnica sussurra, mas mesmo assim, atento que estão. Vocês precisam prestar atenção e identificar. Quando o cabelo é mais ondulado, o volume começa a subir, a técnica começa a expandir e nitidamente eu percebo a figura e a técnica de uma maneira mais gritante, porque o cabelo mais ondulado é como se fosse um gráfico em expansão. E é dessa forma o meu olho não pode se enganar. Ele tem que bater o olho, eu tenho que bater o olhar e identificar exatamente a imagem ou a reclamação de uma cliente. Quando ela me mostra com as mãos o que quer ou o que quer remover. Paulo, eu não estou gostando disso. Olha que interessante isso. Veja, vamos voltar ao raciocínio. Paulo, não estou gostando disso. Meu cabelo curto está com peso aqui. O que ela está desenhando na mão? Veja, como é interessante isso. Ela provavelmente está desenhando com a mão. Veja, ela diz, Paulo, eu não estou gostando disso. Provavelmente o cabelo está cortado desta forma. Estou falando das laterais, mas poderia vir de cima o problema. Quando esse cabelo repousa, ele pode criar uma linha de expansão que incomoda a cliente. Ao invés de ficar rasgando em caimento natural para remover o problema questionado pela cliente, simplesmente eu posso fazer um primeiro movimento de remoção de um triângulo retângulo, que aqui está. Removo o triângulo retângulo, entendo a figura e quando repousa, eu mudo ela deste ponto para este ponto. Ainda não contente com aquilo que a cliente visualiza, estou trabalhando na seção aqui atrás dessa. Posso eu dar mais leveza ainda, removendo mais um pouco, mais um triângulo retângulo, criando uma camada do curto ao longo e modificando totalmente a figura, que antes ela me questionava e agora ela está satisfeita. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos evoluir muito em relação à execução dos cortes de cabelo, entendendo os movimentos, lembrando sempre que tudo tem influência, que este cara aqui, o pente, é a ferramenta mais valiosa em um corte de cabelo, mais que a tesoura, inclusive. Por quê? Quem penteia bem, e não é quem faz penteados de festa, quem penteia bem, quem posiciona bem, quem divide bem, geralmente corta bem. Então o posicionamento do pente, o nosso olho tem que estar acostumado a ir atrás do pente. E a maioria de nós larga o pente e vai atrás do dedo.